Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Começamos também a apresentar o Jornal de Saúde informativo e comparado. Gente, temos aqui hoje, né, uma notícia muito interessante que aconteceu aí no Japão em relação, tem duas, né, que aumentou em mais de 60% as doações de órgãos no Brasil, não é? E que também e no Japão, a mais interessante é que fizeram um transplante, não é? Numa criança de pulmão, a primeira vez, não é, que se faz esse tipo de transplante de pessoas vivas, né? A mãe foi a doadora por excelência, doou uma parte do seu pulmão que foi dividido e colocaram na criança, né? A cirurgia foi um sucesso, não é? A criança pequena, não é? Não revelar a idade da criança, talvez por problemas aí de censura, não é? E então, o que aconteceu realmente? Foi tirada essa parte do pulmão da mãe e foi enxertado, né, no pulmão da criança, porque ela perdeu parte do pulmão devido a uma pneumonia muito grave, não é? Então, foi assim que se chegou a essa eleição, não é? Vamos dizer assim, não é? Para utilizar parte do pulmão da mãe. Então, agora é claro, né? Tem toda a questão de rejeição, toda a questão de adaptação da criança, né? O crescimento, que acho que talvez seja a parte mais que vai mais, como se diz assim, impactar, né? A criança vai crescer, os pulmões também, se não vai ter algum tipo de inconveniente, né? Mas é uma boa notícia, principalmente para a criança, né? O adulto ainda, acho que, né, demora mais um tempo aí, apesar que já tem, né? Hoje já tem vários aí, principalmente o pessoal da enfisema pulmonar, né? Mas é muito temerário aí você pensar, né, que pode fumar à vontade, que depois você vai fazer um transplante de pulmão e vai conseguir aí se safar, né, pelo menos do inconveniente que é a falta de respiração, né, a falta de reter o oxigênio, né, lá dentro e fazer a combustão e sair o gás carbônico. Teve um naufrágio também no Paraguai que deixou um brasileiro morto, né? E as buscas continuam, né? Teve uma forte chuva em Mato Grosso do Sul e o naufrágio aconteceu no Pantanal, né? No Pantanal mato-grossense, principalmente da região lá do Mato Grosso do Sul, onde concentra, né, grande parte do Pantanal. 3 morrem e 10 estão desaparecidos após o naufrágio desse barco aí, né? Notícias do Globo.com e do estado de Minas. Tem um assessor da Marina aí, o Rendes, né? Ele foi num lugar público e quase foi obrigado, acho que fazer essa entrevista, né? Ele já tinha defendido aí usar patamar de inflação maiores do que esses 4,5% que o governo utiliza atualmente, e ele foi desautorizado pela Marina a comentar isso, né, a falar sobre isso. Agora está no diário do Grande ABC, ele falando outra aí que deve ser das suas pérolas, né, que assessor de Marina prevê baixo crescimento e ajuste fiscal grande, né? Isso aí no próximo ano, né? Isso aí já está previsto até para 2016. Na matéria ele vem dizer que para não estourar as taxas de juros, esses juros
que ninguém entende aí até hoje, né? Só para ser repetitivo mesmo, desgastante, porque ninguém entende, né? Os juros dos Estados Unidos, do Federal Reserve, né? O tal do Fed, né? O Banco Central norte-americano, da maior potência econômica do mundo ainda, ele está em 0,25%. Da Europa, né? União Europeia, né? Continente mais velho do mundo, como dizem, está 0,5%. O Japão, né? Uma das grandes potências da década de 90, está 1,0%, ou seja, 1%. E a nossa aqui no Brasil está 11%. Dizem que é para controlar a inflação. Outros que são quanto o Brasil paga seus títulos, né? Emite títulos sem ter rastro, né? Sem ter nenhum tipo de garantia, colocam no mercado e pagam. Pode ser para mim, né? Que sou trilionário, né? Ou para os fundos de pensão da Europa, Estados Unidos, chinês, japonês ou qualquer um que tenha dinheiro, 11%. Aí eu pergunto para vocês, o velho continente, a maior economia do mundo, né? A japonesa, por que eles não fazem isso também? Deve ter alguma coisa errada, né? Não deve ser interessante, não deve ser lucrativo depois de médio prazo, né? Ou longo prazo. Aí tem essa política aqui no Brasil e pelo visto, né? Tanto entrando sendo reeleita Dilma Rousseff, entrando Marina, Aécio Neves e quem for, Pastor e etc. Até mesmo esses socialistas aí que se dizem comunistas aí do PCO, PSTU, não vai mudar nada, né? Parece que quem manda no Brasil é esse povo da especulação, os banqueiros, né? E outra, diz que o Copom ainda é utilizado para cobrar impostos de grandes empresas para não atrasarem, né? E manterem seus impostos em dia. Aí vem esse senhor aí, seu Randes, e vem falar essas coisas, né? Que não acrescentam nada. Se ele ficasse calado, dissesse sim ou não, ia ser de bom tamanho, né? O que vai me ajudar, vai me otimizar eu saber hoje, né, dia 25 de setembro, que eu vou ter um 2015 com baixo crescimento? Nada, né? A não ser aumentar o meu pânico. Se hoje eu só estou almoçando, né, talvez 2015 eu nem almoce mais, né? Só tome lanche. Possibilidades de pancadas de chuva com trovoadas no norte, não é? O Brasil, ontem eu estava vendo uma entrevista, não peguei o nome da senhora todo, né? A Marília, que é uma pessoa aí ligada aí ao meio ambiente, chuvas, etc, né? Falando sobre o que nós temos, né, que reeducar nossa sociedade em relação à água, né, em tudo. Nós temos o grande problema nosso, né, o grande problema, esse é da humanidade, né, é a poluição, né, do ar, poluição dos rios, né, o desmatamento, a desarborização, né, das metrópoles, a falta de pontos verdes, né, ou sejam, praças com arborização, a calçada, né, toda ela praticamente perenizada e a cimento e sem canteiros praticamente, né, com poucos canteiros para as árvores, para a absorção da água, as avenidas, ruas totalmente perenizadas por
massa asfáltica, não é? Então os problemas, os desafios são enormes, fora, né, fora a sociedade que, pelo o manancial, né, o recurso hídrico em abundância que tem o Brasil, acha que é trilionário em água, não é? Pode gastar à vontade. Então, tudo aí, ó, é igual o governo do PT, né? A grande classe média, né? É a classe que precisa mais ser educada, não é? Porque é a classe que quer ficar rica, quer ficar milionária, né? E que se dane os outros. Então ela namora todo mundo, ela namora o fascismo, o nazismo, a direita, a esquerda, o socialismo, o comunismo, né? Ela quer se dar bem e quer ter 3, 4 carros na garagem, quer trocar esses carros de 2 em 2 anos, quer ter apartamento duplex, né? Então é o sonho, ou a casa própria e tudo. E as economias do mundo hoje estão tendo, estava vendo o Matheus Natigale, um ator, né, bem conhecido aí no Brasil, ele pensando, né, por que a Dilma não assinou esse tratado aí de desmatamento, quando é que a sociedade mundial vai escolher, não é, o futuro com qualidade de vida ou o desenvolvimento desenfreado, né, e a utilização dos recursos da natureza de qualquer jeito, né? E isso aí incide na economia tragicamente, né? Porque vem desde os salários, né, gente, até o consumismo. Um salário de antigamente, aí, o salário mínimo do tal de Getúlio Vargas aí, deveria estar em R$ 2.800, mas quem era o chefe de família era o homem, né? Estou contra também o que está acontecendo hoje, não. E dava para ele sustentar, já tá lá na sua CLT, pagar um aluguel, né, lazer, alimentação, sustentar uma família. Hoje a realidade é que toda a família tem que trabalhar, tem que se virar de algum jeito para ter renda, não é? E isso não diminuiu a pobreza no mundo, não fez com que tivesse a distribuição de renda. Para você ter uma ideia, na Europa é o mesmo fenômeno, Europa e Estados Unidos, a grande concentração de renda na mão dos ricos, com aquela estúpida ideia que se fortalecesse os ricos cada vez mais ricos, haveria, né, um crescimento da economia e uma redistribuição de renda. Pelo contrário, né, o direito à propriedade é quase igual ao direito à individualidade, né? Eu preciso ter minha casa, eu tenho que ter meu conforto, eu tenho que estudar e tudo, né? Agora, eu ter 20 casas, 10 carros, estudar em Harvard, e aí eu já sou outra pessoa, né? Enquanto que tem um lá na ponta que não pode nem sonhar com isso, né? Assim, nós vivemos numa democracia, né? Mas é uma democracia que, pelo fator econômico, você está num regime de casta lá na Índia, onde o cara nasce Brahmane, vai morrer Brahmane, numa boa, lá meditando, cumprindo os negócios dele lá do Bhagavad Gita, e o outro cara que nasceu, né, sadhu lá, na pior, vai tomar banho no Rio Grande, cagar no Rio Grande e tomar água do Rio Grande, vai morrer daquele jeito, né? Porque eles aceitam isso, esse desnível total, não é? Um na miséria, na pobreza 0,01% e outro 99,99% de opulência, não é? Aí se você fala isso, fala, não, isso é comunismo, isso é socialismo, o cara é mais inteligente, tem mais ideias, é trabalhador. Então é incrível isso, né, gente? Como que no Brasil não tem programa, esses candidatos, nenhum deles tem programa econômico para melhorar a inflação, para melhorar a renda, né? De ninguém. Não tem.
falar que tem é mentira, né? É ilusionismo que estão fazendo aí, porque olha só, se acontecer de vir em 2015 aumento da energia elétrica, aumento da gasolina na bomba, né? Aí vai aumentar o diesel também, vai aumentar o custo do frete, né? Se aumentar a energia, aumenta a energia também para a indústria e comércio, vai vir para os preços. Só se o governo fizer o que? Realmente, né, tem 30 e poucos ministérios, cortar 50%, não é? Cortar 50% dos salários dos deputados de todos os estados, vereadores, não é? De todos os diretores estatais, né? Fala isso, pra você ver que vai ter uma revolução no Brasil, né? Sim senhor, vai ter uma revolução no Brasil, sim. Uma notícia aqui, eu não sei porquê, né? O Cine oferece 108 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rondônia. Nesta quinta-feira mesmo, a notícia é de quarta-feira, né? A dona Dilma aqui, antes de eu falar da dona Dilma, gente, tem uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, o Lula tentando explicar. Eu queria perguntar isso para ele, né? Então eu tô falando aqui para vocês, e até escrevi, tá? Já tá no Facebook, que questão política não é questão de amor, né? Questão falando sobre a Marina, não é? Sobre a morte de Eduardo Campos e tal e tal. Eu queria perguntar pro Lula se ele lembra que ele perdeu uma eleição para um dos maiores corruptos que o Brasil já teve, o Collor de Mello. Se ele lembra da filha, não é? Que ele manteve no anonimato, não reconheceu, não é? Durante anos, e que mesmo ele fazendo uma Constituição de 1988, né? E semi-aprovando essa Constituição, né? Uma coxa de retalho, estava lá dos capítulos que todos têm que ter o reconhecimento paterno, materno. Hoje é lei, não é? Tudo bem claro, não é? A mãe pode declarar o pai mesmo que até ela não tenha certeza e depois pedir um DNA, não é? Se ele entende, como é que ele entende? Ele faz essa reflexão de amor, né? Será que ele sabe o que é a extensão da palavra amor, né? Ou ele está pensando que amor é sexo ainda, né? Ele não digeriu essa ideia ainda de amor, que amor não existe ou não existe. Teria que ter uma, né? Para ele usar essa palavra no meio da política para atacar Marina Silva, Eduardo Campos, que não pode se defender mais, não é? É meio esquisito como que Lula pode explicar essa palavra, ele usando essa palavra, se o PT, a Dilminha, né? Para mim hoje é Dilminha do mal, não é? Do mal, malvadeza mesmo, difamação, calúnia, não é? Todos os recursos que eles puderam usar no marketing para detratar a candidatura e o partido da Marina Silva, eles usaram, né? Mentiras deslavadas, colocaram medo. O Ministério Público, né, o Procurador-Geral da República entrou no meio, falou, olha, o que os marketólogos e o que a Dilma está falando, isso aí pode gerar, influenciar psicologicamente o eleitor, está causando um clima de medo. E o engraçado de tudo isso foi o mesmo recurso que a chamada direita ou centro-direita ou centro-esquerda no Brasil utilizou contra Lula. Em todas as suas campanhas, que Lula era comunista, que comia criancinha, que ia tirar a sua casa, o seu carro, que ia implantar uma ditadura vermelha comunista no Brasil. Parece que a gente esquece, né, gente? É rapidíssimo, né? Essas coisas, né? Vamos ver aqui o que Dona Dilma Rousseff está dizendo aqui
né? Essa aí, enquanto ela é presidente, né? Enquanto candidata, para mim ela é Dilminha do mal mesmo, né? Malvadeza. Mas enquanto presidente, ela foi na ONU, né? Falou na ONU ontem, foi a favor do diálogo ao invés de jogar bomba na cabeça dos outros, né? Teoricamente, concordo plenamente com ela, né? Jogar bomba na cabeça de qualquer pessoa que for, né? Se a gente for colocar a gente natureza, o leão ele é uma fera, né? O tigre, a cobra venenosa, nem por isso nós vamos lá e vamos jogar bomba neles, né? Esses caras que estão matando desenfreadamente aí, tá tudo errado, né? Agora jogar bomba na cabeça deles é, entre aspas, um paliativo, né? Conversa também não adianta com eles. Então é uma questão muito, eu acho que deveria ter sim mais conversações, né, com todos os países, mas esse recurso não é descartável não, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Eles escolheram isso, eles escolheram degolar as pessoas, matar, queimar as pessoas vivas, fuzilar, sequestrar homens, mulheres, crianças, idosos. Então o livre-arbítrio deles vai ter uma consequência, e essa consequência aí está sendo uma resposta, né, de outros países como os Estados Unidos aí, e Inglaterra e até a França, que já entrou no conflito. Sobre a posição do desmatamento, ela disse o seguinte: a presidente Dilma Rousseff afirmou em entrevista a jornalistas que o país não foi consultado sobre um acordo de países europeus sobre florestas, que propõe reduzir pela metade o desmatamento até 2020 e zerá-lo na década seguinte. É uma declaração que foi apresentada por alguns países sobre florestas. Não foi apresentada pela ONU, Organização das Nações Unidas, porque o Brasil se recusou a assinar. Primeiro porque não nos consultaram, afirmou a dirigente que o país tem grande quantidade de florestas e a melhor política de redução de desmatamento. Não é só isso não. A cabeça da dona Dilma é uma cabeça ainda industrial, né? Os industriais pensam assim, se o Brasil está atrasado em face a Estados Unidos e Europa hoje, vamos dizer assim, uns 10 anos, em termos de industrialização, tecnologia, quer dizer então que o Brasil tem mais 10 anos para poluir. Pode mandar brasa aí e vamos fazer e acontecer, né? Não pensam na prevenção, isso está na nossa medicina, né? Não pensam na prevenção, deixa aí as pessoas irem até essas cirurgias aí, né? Porque se houvesse uma exigência, né, da nossa saúde, em as pessoas se manterem com saúde, né, diminuiria esses quadros aí de cânceres incuráveis, de cirurgias, né, eletivas para transplante de órgãos, assim, de uma ordem grande. Por exemplo, há muito tempo já se discutiu isso, há anos atrás. Tem planos de saúde na Europa que, se a pessoa, ao declarar no plano, sou fumante, dependente químico, de álcool, de drogas, o plano dela é mais caro, porque fatalmente uma hora ela vai precisar de um recurso médico, não é? de grande investimento, e a pessoa tem consciência disso, né? E isso poderia ser extensivo a toda a saúde, né? Ao bairro onde você mora, ao seu posto de saúde, a manter uma prevenção, como por exemplo no Tibete, né? No Tibete, os médicos lá, os terapeutas, ganham por famílias que estão com saúde. Se a família adoecer, se alguém da família adoece, eles passam a ganhar menos, né? Então é uma otimização da saúde, da pessoa manter saúde, não como o sinônimo nós temos hoje aqui, né? É um antônimo, né? Mas há um certo sinônimo de saúde e doença. Eu
certa época eu ia vender na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte o Jornal de Saúde. As pessoas não estavam acostumadas, não quero ler doença, não quero ler jornal de doença não, tira isso daqui, né? A ignorância, né? Então é mais ou menos por aí, ó. Ela diz que não foi consultada, mas isso é uma grande mentira. O Brasil já foi em 1992, né, na ECO, acho que foi isso, 1992, sediou a ECO, né? Teve aí os Estados Unidos que não quis assinar e outros países, né? Depois chegou aí as cotas de carbono, se vende hoje cotas de carbono nos países que não estão poluindo. Como que ela não sabe? Tá igual o caso da Petrobras, né? Roubaram o galinheiro, né? Primeiro levaram os ovos, aí depois roubou o galo, aí começou o galinheiro a diminuir, né? Roubaram 50 galinhas das 100 galinhas, aí que o governo federal, né, a presidente Dilma Rousseff foi descobrir, né? E isso foi a polícia, o Estado, né, a Polícia Federal. Então tá difícil, né? Se ela não é informada, se ela não sabe das coisas, como é que ela pode ser presidente de novo por mais 4 anos do país? Né? É impossível você dizer isso numa entrevista, né? Que ela não sabe que o Brasil, eu duvido que o Brasil não tenha, né, seu ministro do meio ambiente, não tenha órgãos do meio ambiente que discutam em nível nacional e internacional sobre, né, desmatamento. E a floresta amazônica, parece que o ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, teve um aumento muito pequeno, mas teve, né, desmatamento considerável. Temos aí, né, a usina que ela está passando um filminho aí, lá de Belo Monte, né, que tinha que ser ali há muito tempo, né, desde 1977 parece que já tem estudos para fazer aquela usina ali, por causa parece que de 90 quilômetros e 5 metros de caimento, né, natural que tem na região, mas provocou desmatamento, colocação de tribos indígenas, né? E muitas outras coisas, fora a especulação, né, que já acontece naquela área há muitos e muitos anos, né? Venda ilegal de madeira, exploração de minérios, né, ouro, pedras preciosas, que o desmatamento não é só em si o desmatamento, né? É o que faz depois do desmatamento, porque o desmatamento é uma consequência. Você tira aquela madeira, não pensa inocentemente que os caras estão tirando aquela madeira lá só por tirar a madeira. Às vezes tem intenções de fazer prospecções, né, minas de pedras preciosas ali, e até usar a extensão do lugar para gado, que é um dos poluidores, né, um dos que causam depois até mesmo erosões, né? E tudo isso impacta na relação de água, né? Tudo isso impacta na relação de água, na umidade do ar, né? A retenção da água no lençol freático, muitas outras coisas aí que está se discutindo, né? Por exemplo, a moça deu um exemplo, o uso, né, do nordestino nessa transposição de água do Rio São Francisco, que abastece 58% da região sudeste, né? Ou seja, abastece São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem mais uma aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eu estou esquecendo, né? São esses. E Minas Gerais, né? Ó, pelo amor de Deus, e Minas Gerais, né? 58% do Rio São Francisco. Agora o que acontece com o Rio São Francisco? O Rio São Francisco já batearam o ouro, já jogaram mercúrio adoidado, né? Nunca fizeram um trabalho de
replantação, né, de revivificação de suas margens, o que acontece? O aceroamento, né, os barrancos de areia vão se formando, vão caindo dentro do rio, né? Então o despejo dos rios domésticos, né, que acontecem, vão para o São Francisco. A falta de saneamento básico, com a falta de tratamento, né, do esgoto doméstico e de fazendas, de hotéis, de tudo, né, das populações ribeirinhas que cresceram enormemente no Brasil, vai tudo in natura para o rio. Aí você perde tudo, né? Perde tudo. Então, antes de fazer isso, deveria ter uma revivificação do Rio São Francisco, né? Uma despoluição, um trabalho, vamos dizer assim, descomunal, né? Porque o Rio São Francisco é enorme, né? Pra você ter uma ideia, ele passa todo o estado mineiro, né? Ainda vai para Bahia, vai acho que parar, se eu não me engano, depois ele muda de nome lá em Pernambuco, né? Então uma extensão de águas assim. Agora, dá para servir todo o Brasil, que é uma riqueza nacional? Dá, mas precisa também do governo fazer sua lição de casa. E isso os governos não fazem, sabe por quê? Porque cano que corre por debaixo da terra, né? O ditado dos sábios da corrupção, né? Que precisam ganhar altos salários para ter, como é que chama? Fazendas, ter, né, apartamentos duplex em São Paulo, Nova York, Tóquio e Paris, não é? O cano corre por debaixo da terra e ele não dá voto, tá? Então você pode, todos os dejetos, se você utiliza uma química, em muitos lugares vai para o rio, né? Todos urina, fezes, rio, né? In natura praticamente, tá? Os utensílios de química para lavoura, você vai lavar, vai in natura para o rio. Aí não há fauna e flora que resista, né? Chega uma hora que vai tudo começar a querer sobreviver, né? A ter uma forma de entender aquele desequilíbrio, e não vai conseguir, não é mesmo? Gente, hoje nós vamos terminando aqui nosso Jornal de Saúde. Muito obrigado para vocês, saúde e paz, e até amanhã, não é? Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui na saúde, né? Ver se tem alguma novidade. Eu já falei isso para vocês ontem, sobre 16 casos de chikungunya, que é uma febre, né? Quase igual a da dengue, e 16 casos foram registrados em Feira de Santana, no estado da Bahia. Tem sim, ó, a Fiocruz liberou os mosquitos contaminados com bactéria, né, do Aedes aegypti. Eles estão chamados aí os Aedes aegypti do bem. Serão soltos no Rio de Janeiro. O que faz, né? Quando eles forem copular lá, um com os outros, com os do mal, não vai nascer uns Frankensteinzinhos aí, outros carinha aí querendo picar a gente e transmitir a dengue, né? A dengue 1, 2, que ela vai mudando de número aí. Então vamos ver se isso vai dar certo, não é? Se realmente o Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros estados brasileiros mais afetados da década de 90, com muitos casos, né? E depois até que eles começaram a mascarar, né? Ninguém sabia direito sobre a dengue hemorrágica, né? Aqui do chikungunya eu falei para vocês aqui, deixa a Bahia em alerta, né? Estão chamando a atenção aqui. E sobre o ebola, hoje eu não vi nenhuma matéria, né? O ebola que está aí deixando todos bem atentos pelo mundo afora, né? Em relação aí essa epidemia, né? Que já matou 2.600 pessoas na África Ocidental. É isso aí, até amanhã, muito obrigado e saúde e paz para você.